De volta aqui no canal, gente, para falar sobre o Internacional. Vocês estão vendo, né? Um cenário diferente, um pouquinho de descanso na praia, mas ainda assim a gente não deixa de atualizar as informações do Colorado por aqui, que acabou vencendo a equipe do Caxias, está classificado às quartas de final do Campeonato Gaúcho para pegar o São Luís de Juí e, mais do que isso, ganha opções para a temporada de 2026. O Inter tem novas apostas para esse ano, que está ainda começando, mas já tem perspectivas sobre alguns jogadores. E também a fala importante do técnico Paulo Pesolano sobre o centroavante Alejandro, que está chegando nos próximos dias a Porto Alegre. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like por aqui, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o canal tem relevância e mais gente precisa consumir. Já são mais de 23 mil inscritos, muito obrigado a todos, mas a gente pode pegar números maiores, né? Então vamos para cima. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a vitória do Internacional diante da equipe do Caxias, né? Vitória por 1-0, gol marcado por Gustavo Prato. E esse é um primeiro ponto importante, tá? O Inter espera que este gol e acredita que este gol do Gustavo Prato, quem sabe possa dar uma nova confiança, uma renovada de ânimo nesse garoto. Ele ainda é considerado um garoto, né? Mas é um jogador oriundo da base que mesmo com 3 anos, né, de profissional, é um jogador que o Inter entende que ainda está em um processo de amadurecimento e pode ser uma peça importante ao longo da temporada. Ele, destas novas apostas que eu coloquei no título desse vídeo aqui, não é necessariamente aquele que mais empolga o torcedor do Inter, mas via de regra, um jogador que, ao fazer esse gol, renova uma esperança do Inter de que ele possa dar aquela respirada, vamos de novo, fez o gol, quem sabe então possa ganhar uma nova confiança, isso dá novas oportunidades também, porque tem outro ponto importante sobre a disputa do Campeonato Gaúcho. O Inter vai pegar o São Luís de Juí no outro final de semana. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não confirmou os horários e as datas no momento da gravação desse vídeo, mas o Inter vai jogar novamente com a gurizada. E o técnico Paulo Pesolano foi muito claro, né, quando questionado sobre isso durante a entrevista coletiva. Ele disse: os meninos vão seguir jogando. Então o Inter vai dar uma sequência a este planejamento. O que significa, prioritariamente, que o Inter, contra a equipe do Flamengo no Campeonato Brasileiro, vai com a força máxima, vai com os titulares, e no final de semana, contra o São Luís de Juí dentro do Beira-Rio, vai colocar novamente a gurizada. O time que acabou vencendo o Caxias teve, por exemplo, outros garotos começando. Denis Marfo, que a gente tinha falado já tinha feito um conteúdo sobre esse guri ganês aqui no canal. O Alex, ou Alex, como preferirem, que para muita gente foi o melhor jogador em campo nessa partida aí em Caxias do Sul. O Alisson, lateral que renovou o seu contrato até 2030. O João Vitor e o João Bezerra, né? Alguns dos garotos que participaram, mas mais do que isso, estes começaram o jogo contra a equipe do Caxias. Vou destacar aqui, por exemplo, o Alex, repito, né, para muita gente foi o melhor em campo diante da equipe do Caxias, e o Denis Marfo, que ele chama a atenção, obviamente, por ser ganês, ele chama a atenção pela posição do campo em que ocupa, né, primeiro, segundo volante ali, características diferentes em relação ao Benjamin. Muita gente, eu vi uma divisão, tá, de comentários, assim, uma maior parte de torcedores que gostou da atuação do Denis Marfo e uma parte que ficou ali um pouco assim, pô, ele podia, né, ter sido expulso, correu risco no jogo, tanto que ele é sacado pelo Pesolano ainda antes do fim do primeiro tempo para a entrada do Thiago Maia. Então, são alguns garotos que começam a ganhar mais minutos e empolgar o Inter para a temporada de 2026, porque estão dando resposta no Campeonato Gaúcho. Tanto é que o Inter vai manter este planejamento para o jogo das quartas de final. Lembrando, né, é jogo único nas quartas. Se o Inter passar para a semi, aí são 2 jogos, e se passar para a final, são outros 2 jogos. Ah, outro detalhe do jogo ainda contra o Caxias, tá? O Villagra jogou 65 minutos, né? Saiu ali já no segundo tempo, algo que o Inter também entende ser importante, né? Dar ritmo para este jogador que chega para uma condição de titularidade hoje no time do Internacional, no time do técnico Paulo Pesolano. A ver se isso já vai acontecer contra o Flamengo na quarta-feira. E para fechar esse conteúdo, eu quero falar do Alejandro, né? O técnico Paulo Pesolano, na verdade, foi questionado sobre
a chegada do jogador, agora é oficial, né? O Inter anunciou ainda ontem, sexta-feira, e conseguiu registrar o jogador no BID. Então ele, assim que chegar em Porto Alegre e começar a fazer os treinamentos com o técnico, mas ele vinha treinando na Rússia, ele já deve ter condições de ganhar minutos. Então é complexo de projetar ainda para o jogo contra o Flamengo, porque depende da chegada dele aqui na capital gaúcha, né, aqui no Brasil, mas para o jogo contra o São Luís de Juí é praticamente certo que ele pelo menos ganhe minutos, se não for titular, né? Mas o Pesolano falou sobre característica, né? A pergunta para ele foi: o Alejandro ele disputa a posição com o Borré ou eles podem jogar juntos? E aí o Pesolano, primeiro ele mostrou uma calma muito significativa para falar do Alejandro. Ele disse: olha, eles acredito que podem jogar juntos tranquilamente. Ele utilizou esse termo e disse: o Alejandro é um jogador muito interessante e acho que eles podem jogar juntos, ele e o Borré, porque o Borré faz um segunda punta, né? Um outro jogador, um segundo atacante, um outro jogador de ataque, uma dupla com qualidade. Então eles podem jogar juntos. É a confirmação daquela informação que a gente tinha trazido aqui bastante tempo atrás já, né, sobre o Inter estar em busca de um centroavante de área, um cara de referência para potencializar o jogo do Borré. E é isso que o Pesolano disse também nessa entrevista coletiva. O Alejandro, que, repito, está no BID, então ele pode jogar já o Campeonato Gaúcho, e isso é importante, porque ele vai poder jogar. Vamos lá, se o Inter chegar na final, né? Quartas, 2 jogos da semi e 2 jogos da final. São 5 jogos a mais, e em tese, né, pelo menos nas quartas de final, contra adversários de um nível diferente em relação ao Campeonato Brasileiro e fases mais quentes de Copa do Brasil, se lá o Inter estiver. O que pode dar a ele uma vantagem naquela meta, né, de fazer 15 gols no ano, mas jogar 45 minutos em pelo menos 60% dos jogos, o que, se ele cumprir essas duas metas, né, se for atingido por ele, garante uma compra obrigatória por parte do Inter no valor de 6 milhões e meio de euros. O Inter está pagando 500 mil euros pelo empréstimo desse jogador até o fim do ano. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho com as notificações, deixa o like. Todo dia tem vídeo por aqui e você sabe que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!